abençoe a tua vida. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Amém? Amém. É a segunda vez que eu estou pregando aqui. Estou muito feliz de estar revendo com os irmãos. A gente, além dos cultos, teve a oportunidade de participar de algumas atividades. Um mutirão social, foi muito bom, né? Mutirão social. Teve um purê de batata que eu participei também. E é muito bom estar aqui. Eu gosto muito dessa igreja, porque também é minha igreja. A nossa igreja lá de Campos Gerais também, a gente está tentando cada vez mais trazer mais irmãos. Então hoje tem uns novos que não tiveram outra vez. E quero mais uma vez agradecer a recepção, agradecer a todo mundo. Tá? Estou muito feliz de estar aqui. Vou pedir que você abra sua Bíblia lá no livro de João. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre adoração, um pouquinho sobre louvor. Livro de João. Quem adivinha qual capítulo que é? Pelo que eu falei. Aqui, ó, Marcos. Ó, acertou a pergunta, né? Ó, ela acertou a pergunta. É porque eu gosto de fazer perguntas nas mensagens. E quem acerta, o Marcos dá o prêmio. Então, a irmã aqui acertou. Da última vez ele me deu um prêmio, fiquei sabendo aí. João, eu ia falar sobre que é Marcos 4. Não é Marcos não, João 4, versículo 20. Marcos 4, versículo 20. Quem achou diz achei? Achei. Quem não achou diz pera aí. Nenhum pera aí? Então tá certo. A Bíblia que é Vamos continuar falando sobre louvor. Feche seus olhos, eu vou estar orando com você. Peça que Deus fale aquilo que você precisa ouvir. Não aquilo que você quer ouvir, porque às vezes a gente quer ouvir coisas que vai massagear o nosso coração. Mas peça que Deus fale aquilo que você precisa ouvir, aquilo que vai entrar no teu coração, vai te tocar, e você vai sair daqui mudado, transformado. Então feche seus olhos. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Estamos aqui pela Tua misericórdia. Não porque merecemos alguma coisa, mas porque, ó Pai, o Teu amor, Ele nos alcançou. Porque a Tua graça nos alcançou, por isso estamos aqui. Nos ensina, Pai, mais alguma coisa hoje. Continua nos ensinando. Fala ao nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, João 4, versículo 20, João 4, versículo 20. Diz assim, olha, antes de eu ler, explicar um pouquinho aqui. Jesus estava andando, passou por uma região dos samaritanos e encontrou uma mulher. Qual é o nome dela? Não fala. Mulher samaritana. Ela estava fazendo o quê? Bebendo água. Então vou beber água para ilustrar. Ele veio junto comigo ali, para ilustrar. Ela estava tirando água e Jesus queria água. E Jesus se aproxima dela e pede água. Aí a mulher, ela vai perceber que Jesus Cristo é profeta. Não é isso que ela fala no 19? Ela percebe que Jesus é mestre, que Jesus não era qualquer um, grava isso. Jesus era alguém entendido. Ela ainda não percebe que Jesus é o Messias, ela vai perceber isso depois. Sendo que agora ela percebe que Jesus é profeta, ou seja, mestre, alguém muito importante para os judeus. Porque judeu normalmente era profeta, era sacerdote, tinha um cargo elevado. Então ela percebe que ela não estava falando com qualquer tipo de pessoa. Aí ela inicia um diálogo. Presta atenção. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crede que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não? Adorais o que não? Conheceis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora
vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em espírito e em verdade. Porque o Pai, ele faz o que com esses? Procura, ele busca esses quais? Adoram em verdade. Aí olha o que ele continua falando. E tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Eu ouvi uma mensagem essa semana com esse texto. Eu gosto muito de ouvir mensagens na internet, no YouTube. Tem alguns pregadores muito legais. Ed Mineiro, que é brasileiro. Alguns outros americanos eu gosto de ouvir. E eu vi ele pregando sobre esse versículo e eu, junto na mensagem dele, eu pensei em algumas coisas e eu queria trazer para você. Primeiro, a gente já entendeu a história. Entendemos a história? Entendemos mais ou menos? Mas vamos entender mais a fundo. Preste atenção. Qual era o sexo daquela pessoa que estava recolhendo água ali? Era uma mulher. Ela era de qual região? Então aqui tem algumas coisas que na época não era comum. Primeiro, um homem falar diretamente com uma mulher. Isso aí não era comum. A mulher sozinha. A região dos poços era uma região onde quem ia era a mulher. Olha que interessante. A responsabilidade de tirar água era da mulher. Não era o homem que tirava, não, era a mulher que tirava água. Pode ver isso aí, várias vezes vai aparecer na Bíblia, quando estava lá no poço, era uma mulher que estava tirando água. E ela estava ali, Jesus para, os discípulos se afastam, vão para outra cidade, e ele para e começa a conversar com ela. E ele faz o quê? Pede o que é ela? Água. Aí Jesus ele faz uma estratégia que ele gosta muito de entrar no teu coração com a palavra. Não é isso que ele faz? Até hoje na Bíblia. Jesus ele nunca segue aquelas palavras comuns. Por exemplo, Nicodemos foi falar com Jesus. Aí Nicodemos pergunta assim para Jesus: Jesus, eu vejo que o Senhor é diferente, porque ninguém pode fazer sinais. Aí ele joga a palavra sinais, milagres. Jesus vai falar para ele assim: necessário é nascer de novo. Jesus ele falava coisas diferentes do que a pessoa perguntava. Era sempre assim, né? E aqui foi da mesma maneira. Ele pede para ela chamar o marido dela. Ele fala que ela não tinha marido, porque os 5 que ela teve, nenhum era dela. Aí ela percebe que Jesus era profeta. Quando ela percebe que Jesus era profeta, o que ela faz? Faz o quê? Uma pergunta. É tipo assim: olha, eu sou professor mesmo na vida real. Aí fora, sou professor de português. Aí eu falo assim: olha, eu sou professor. Professor de quê? De português. Aí você chega e vai me fazer uma pergunta de português. Mas eu não quero responder nenhuma pergunta de português, porque eu já respondo isso na sala de aula. Geralmente o que acontece? A pessoa fala: eu sou músico. Aí você começa a falar com ela sobre o quê? Música. É isso que acontece. Não é? Interessante isso. Eu sou mecânico. Meu carro tá bom, começa. Não, mas quem... Aí só falta a pessoa falar: mas quem disse pra você que eu quero falar de mecânico? Não quero. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Ela percebeu que Jesus era profeta, então ela faz uma pergunta de teologia, de Bíblia. O que ela pergunta para ele? Fala para mim. Qual é o lugar certo de adorar? Tinha 2 lugares ali que as pessoas achavam que era o lugar certo. Os samaritanos diziam que era um lugar e os judeus diziam que era outro lugar. Sendo que, repara, ela só foi fazer essa pergunta quando ela descobriu quem era Jesus. Então ela se aproxima com Jesus a partir daquela imagem que ela teve dele. De qual imagem? Profeta. Geralmente é assim que a gente faz. Nós somos pessoas que a cada dia, cada momento, nós somos alguém. Eu falei isso na célula, na Nova Valéria, terça-feira, que nós somos assim. Por exemplo, hoje eu sou o pastor, amanhã eu sou professor, aí de tarde eu sou marido, aí quando eu ligo para minha mãe, eu sou o filho. Se eu tivesse um filho, eu seria o pai. Nós
atores. Isso aí, ó, atores. E a gente vai exercendo papéis, vocês estão entendendo? Hoje eu sou tal, e a gente, conforme cada papel, a gente vai falando de uma maneira. Não é que eu sou falso, não é isso. Mas é que do jeito que eu sou em sala de aula, eu não sou da mesma maneira com a minha esposa. Eu não vou tratar minha esposa como eu trato um aluno. Entendeu? Ela vai falar comigo, imagina, ela vai ficar quieto agora, não vai te falar não. Fazer pergunta depois. Não. Imagina, Valéria, você tratava a tua família lá, a Valéria é diretora. Imagina, você tratando lá, igual uma escola tratando ali. Ó, Isaac, Rebeca, Ana, faz a chamada aqui, tá? Ela vai ser esposa, ela vai ser diretora, ela vai ser professora, igual eu, você pastor, igual vocês, são profissões de vocês. O detalhe é que quando a gente leva isso para adoração, a gente vai com essas máscaras, vamos chamar de máscaras. A gente vai com esses personagens. Estão entendendo? Com esses personagens. E a gente se aproxima de Deus não com aquilo que realmente a gente quer se aproximar. Repara, a gente se aproxima de Deus tentando agradá-lo. Ué, mas está errado isso? Presta atenção no que eu vou falar. Está errado. Por que está errado? Porque muitas vezes você está triste. De repente você entrou aqui essa noite muito, mas muito, muito triste. Aí você vai se apresentar para Deus assim, olha, Senhor Deus, eu estou muito feliz. E começa a chorar. Sendo que você e o mundo todo sabe que você não está nem um pouco feliz. Por que você vai mentir para Deus? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas a gente tem certos protocolos e rituais que a gente tem que falar. A mulher samaritana fez mais ou menos isso. Jesus é profeta, então eu tenho que falar sobre teologia. O pastor ele sabe de teologia, então eu vou falar com ele assim. Mas de repente você quer abraçar o pastor Eduardo, por exemplo, e falar com ele, pastor, a minha família está assim, eu estou assim. Você não quer fazer nenhuma pergunta de EBD para ele, de célula, de nada. Você quer simplesmente fazer o que ele desabafar. E por que a gente não desabafa? Sabe por quê? Porque aí vai entrar outra coisa. A gente fica com medo do que os outros vão pensar. Aí entra assim, mas se eu desabafar, as pessoas vão descobrir a minha fraqueza. Mas se eu falar para Jesus que eu pequei e tal coisa, Jesus vai ficar sabendo da minha fraqueza, não é? Mas Jesus já sabe da sua fraqueza. Aconteceu isso com um personagem da Bíblia chamado Jonas, que ele fugiu de Deus. É possível fugir de Deus? Não. Sabe onde ele se arrependeu? No fundo de um grande peixe. Quando o peixe engoliu ele ora, e o peixe faz o quê? Muitas vezes a gente é assim. Deus ele vem, te chama e fala: fulano, eu quero te usar. Aí você fala: não, Deus, não me usa não. Aí se esconde debaixo da cama. Uma vez eu ouvi um pregador falando, ele falou assim: as pessoas falam esse versículo errado, fala: eis-me aqui e envia-me o meu irmão. Muita gente faz isso, porque fica com medo de se expor. Porque quando eu estou aqui na frente, eu estou me expondo. Sendo que muitas vezes você pode estar olhando para mim, olhando para o pastor que está aqui, ou para o ministro de louvor, para qualquer pessoa, achando que ele está super bem. Sabia? Você pode olhar para mim assim: nossa, o pastor lá, Nicolas, ele falou muito bem, e ele é uma pessoa tão feliz, e ele está sempre feliz. Engano seu. Você não está vendo o teu coração. Sendo que Deus está vendo o teu coração. Aí a mulher começa um diálogo com Jesus ali, e ela faz uma pergunta: aonde é o lugar certo de adorar? Qual é o lugar certo de adorar? Na igreja, na cozinha, na célula, na escola? Qual é o lugar certo de adorar? Aí Jesus, ele não responde. Olha como é que ele responde. Ele fala assim, olha, vamos lá. Ele fala assim, olha, a mulher pergunta: onde você deve adorar? Ele fala: mulher, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Mais importante do que o lugar onde você está adorando é você saber e conhecer quem você está adorando. Muitas pessoas, elas se preocupam com a roupa que estão vestindo, com o lugar onde elas estão, com as pessoas que estão
estão do lado dela, mas elas não se preocupam com Deus que está olhando para ela. Entendeu? Toda vez que você fecha seus olhos, ou ora de olho aberto mesmo, ou canta, você tem que ter uma coisa em mente: a pessoa com a qual você está falando. Vocês estão prestando atenção? É como se, por exemplo, qual é o meu irmão? Márcio. Por exemplo, eu vou falar com ele: bom, Márcio. Aí eu vou iniciar um diálogo com o Márcio. E vou começar a perguntar dentro do Márcio. Sendo que é como se, ao invés de eu conversar com o Márcio, eu estivesse conversando com a Lawane. Então, eu estou falando com ele, mas eu estou fazendo perguntas que normalmente o certo era eu fazer para ela. Aí daqui a pouco, no meio da conversa, eu estou falando de uma terceira pessoa que não é nem ela nem ele. Entendeu? Acontece muito isso com a gente em relação a Deus. A gente começa um diálogo com Deus, sendo que quando a gente percebe na nossa oração, a gente está falando com a igreja, a gente está falando com o nosso irmão, a gente está falando conosco mesmo, a gente não está falando mais com ninguém. Entendeu? A realidade de Deus na nossa vida é perdida. Mas se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, olha, muitas vezes a gente ora, a gente canta, a gente prega, mas a gente não tem a noção com a pessoa com a qual nós estamos nos dirigindo. Eu estou falando com o Márcio. Então a minha atenção nesse momento tem que ser para quem? Com o Márcio. Muitas pessoas começam a conversar com o Márcio, aí abrem o telefone, aí dispersa, e se esquece de estar falando com quem? Com ele. Isso acontece com Deus. Muitas vezes a gente inicia um diálogo com Deus e no meio do diálogo a gente não está mais falando com Deus. Eu lembro de um amigo meu, lá no seminário, que a gente estava conversando sobre isso, né, sobre oração. Aí ele falou assim, Nicolas, uma vez eu estava orando, né? Aí era de noite, olha, era de noite. Quase meia-noite, aí ele começou a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo almoço. Ele começou a orar pelo almoço. Isso foi mentira, não, verdade. Isso já aconteceu com alguém aqui? De você estar tão automático na oração que você começa a falar uma coisa que você não queria falar. Isso nunca aconteceu com ninguém. Falar uma coisa que você não queria falar. Já aconteceu de pessoas, olha aí, já aconteceu de pessoas orarem pela saúde de alguém que já morreu. E a pessoa sabe que ela morreu. Tipo, ela tinha uma doença, morreu, e você está orando pela doença que ela tinha. Você sabe que ela morreu. Porque a igreja estava tanto tempo orando pela pessoa que estava doente, que se acostumou. Isso se chama reza. Isso não se chama oração. Deus, Ele quer que você entenda que mais importante do que o lugar que você está, porque hoje vocês estão nesse tempo, amanhã vocês estão no outro tempo. Hoje você está fazendo culto aqui, amanhã você está fazendo culto na casa do irmão aqui. Não é isso que acontece numa igreja? Hoje vocês estão reunidos aqui, amanhã na célula. É isso que acontece na igreja. Mas então a adoração que eu vou ter aqui é diferente de lá? Não. A adoração não é o lugar. A adoração é a pessoa com a qual você adora. Sabe qual é a coisa que mais irrita Deus? Sabe? Qual é a coisa que mais... Pode ver na Bíblia. A coisa que mais... O pecado que mais irrita a Deus e fez com que o homem saísse do jardim do Éden é quando Deus é trocado. É quando você idolatra alguém. E o homem, quando pecou, ele ouviu a voz dele mesmo e comeu. Ele ouviu a voz da serpente e a voz dele mesmo. Ele deixou de ouvir a voz de quem? De Deus. Certa vez Moisés subiu no monte, quando ele desceu, o que o povo fez? Uma estátua lá para adorar. O pecado que mais desagrada a Deus, a coisa, vou colocar assim, que mais irrita a Deus é quando você idolatra. E tem muitas pessoas idolatrando Deus. Como assim idolatrando Deus? Tem muitas pessoas achando que estão adorando a Deus, achando que estão falando em nome de Deus, mas elas estão falando em nome do Deus que elas inventaram. Olha o que eu estou falando. Sabe, as igrejas, elas têm se dividido cada vez mais. Isso não é verdade? As igrejas evangélicas, elas infelizmente têm se dividido muito. E a palavra lá do Senhor, lá na oração dele, no capítulo 17 de João, vai falar que nós temos que ser unidos. Nós temos que ser unidos assim como Ele é unido com o Pai. E as pessoas têm se dividido. Sabe o que tem feito as igrejas se dividirem? A visão delas sobre Deus. Por exemplo, um chega e fala: o que é Deus para você? Aí a pessoa fala: Deus é Deus de fogo. O que é Deus para você? Ah, Deus é Pai. O que é Deus para você? Deus é amor. O que é Deus para você? Deus é isso. Deus é tudo isso. Sendo que elas passaram a criar uma imagem de Deus. Se perguntar como que é Deus para você, uns vão falar que Deus é um cara barbudo, que está sentado no alto trono, brincando ali.
Deus não é isso. Uns vão falar que Deus é um empresário, porque sempre as pessoas falam assim, mas você vai numa reunião, numa entrevista de emprego dessa maneira? Mas Deus não é o cara que vai te contratar, né? Tem muitas pessoas que acham que Deus é um general do exército, porque ele fala assim, mas no exército as pessoas não fazem isso, então a igreja também não pode fazer isso. A gente vai colocando Deus conforme aquilo que eu acredito. Vocês estão entendendo isso? Isso não é verdade? E se eu vou perguntar para vocês, cada um vai falar que Deus é uma coisa. Sendo que Jesus Cristo, ele resumiu Deus numa única palavra. Ele diz que Deus é... Não, leia aí no versículo, gente. Não, leia no versículo. Deus é... Fala para mim, Deus é... Espírito. Vamos falar o versículo aí. Deus é... Espírito. Fala para mim de novo. Deus é... Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Deus é... A coisa mais importante para você é saber quem você precisa adorar. Não importa o lugar, não importa onde. O que você tem que se preocupar é se realmente você está adorando a Deus. Estão compreendendo isso? O que mais importa, e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí vai entrar na maneira. A primeira coisa que você tem que saber é quem? Fala, quem? Fala, quem? Antes fala assim, não importa o lugar. São os 3 pontos que a gente vai dar. Não importa o lugar, fala. A segunda coisa que você tem que saber é quem? Quem você adora? Quem é? Deus. E como Deus é? Espírito. A terceira coisa é a maneira com a qual você tem que adorar. E essa maneira eu vou ficar um tempinho aqui. Umas 2h30 dá para explicar legal. Amém? Amém? Tá certo. Dá para explicar legal, dá para trabalhar bem. Todo pregador faz essa brincadeira, né? Todo mundo faz. Mas qual é a maneira com a qual a gente tem que adorar? Fala para mim, qual é a maneira? Qual é o modo? Fala, gente. É gritando? É correndo? É pulando? É subindo aqui dando um mortal atrás? É pulando com a perna só? Qual é a maneira correta? É com a blusa vermelha? É com véu? É com chapéu? É com o quê? Terno, gravata? Qual é a maneira correta de adorar a Deus? O Espírito em verdade. Primeiro ponto, esse Espírito aí não é o Espírito Santo. Esse Espírito aí é o seu Espírito. É que você entenda que você não é uma carne. Você é um Espírito. Tem um autor chamado C.S. Lewis. Ele fala que, ele tem uma frase bem legal, ele fala assim: você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Entendeu? Porque teu corpo, ele passa. Teu espírito, a tua alma vive eternamente. A partir das escolhas que você faz, ele vai direcionar qual lugar que vai. Sendo que você tem que entender que a tua adoração não se dá mediante ao corpo. Entendeu? A tua adoração, ela não é mediante ao que você está vendo, Nicolas, aqui, ó. A tua adoração não é levantar as mãos, a tua adoração não é o joelho, a tua adoração não é abrir os braços, a tua adoração não é fechar os olhos. A tua adoração é em espírito, é o que está dentro de você. Presta atenção nisso. Então por que eu levanto os braços? Porque o teu espírito te comoveu a levantar os braços. Mas você precisa entender que a tua adoração verdadeira e a maneira com qual a adoração tem que ser é em espírito. Ou seja, com aquilo que está dentro de você, com aquilo que está dentro do teu coração. E quando que a adoração vai ser verdadeira? Quando que a tua adoração vai ser em verdade? Quando que a tua adoração vai ser em verdade? Sabe? Quando você buscar mostrar para Deus, lembra do início que eu falei? Quando você conseguir apresentar para Deus quem realmente você é. Quem realmente você é. Qual é o personagem que você tem atuado agora, nesse momento? Você está dizendo que eu sou falso? Está dizendo que eu sou hipócrita? E a gente se vai logo pro lado ruim da coisa, né? Não estou dizendo isso. Em nenhum momento eu falei isso. Sendo que em vários momentos do culto, eu penso, por exemplo, amanhã, né? Eu penso, por exemplo, na conta que eu vou pagar, marido. Eu penso, por exemplo, na matéria que eu vou ter que dar aula, professor.
Eu penso, por exemplo, não eu, agora, hipoteticamente, eu penso, por exemplo, no meu filho que fez bagunça, eu tenho que colocar de castigo o pai. Eu penso, por exemplo, lá na minha empresa, que meus funcionários não estão me respeitando, o empresário. Então, em vários momentos do culto, qual foi o personagem que você trouxe para cá? Qual foi a pessoa que você trouxe para cá? Isso é interessante. Aí tem um outro pastor chamado Ed René, que ele fala uma frase, ele fala assim, ó: Deus não procura personagens, Deus procura você. Deus não procura personagens, Deus procura você. Muitas vezes a gente não quer chorar e a gente chora. Por quê? Né? Por que a adoração tem que ser o Senhor? Por quê? Né? Muitas vezes a gente não quer rir, mas a gente ri. Eu estou querendo te chamar hoje, essa noite, para ter uma adoração autêntica, para ter um louvor autêntico, para você falar para Deus realmente aquilo que você quer falar e não falar aquilo que você aprendeu que um dia tem que falar. Ah, me ensinaram assim, eu faço. Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim, ela puxava um louvor, aí eu falei para ela assim: o que significa amém? Porque ele falava muito amém. Eu falei: o que significa amém? Aí ele falou: eu não sei. Eu falei: então por que você fala amém? Ah, porque todo mundo fala amém. Ele não sabia o que significava amém. Amém é assim que seja. São pequenos exemplos que a gente pode ver. Se eu perguntar: por que você vem na igreja? Ah, não sei, eu aprendi a vir. Por que você canta? Eu aprendi a cantar. Por que você fecha seus olhos? Ah, a Bíblia diz, não. A Bíblia diz de fechar os olhos. Por que você fecha os olhos? Eu li um livro uma vez de um pastor, que ele fez um retiro, né? Retiro inclusive de células, ele era um pastor de células. E ele fez uma coisa assim, ele pediu para todo mundo orar de olho aberto, ninguém entendeu nada. Por que orar de olho aberto? Eles estavam num lugar muito bonito, e estava tendo um pôr do sol muito lindo, e tinha várias flores, era outono, tinha várias, outono não, sei lá, primavera, e tinha várias flores. Aí ele falou: vamos orar de olho aberto para vocês poderem aprender a apreciar aquilo que Deus fez. Interessante. Às vezes a gente faz as coisas no automático, né? E se a gente for no fundo da questão, será que é verdadeiro aquilo? Será que é verdadeiro aquilo? Pensa um pouco. Será que o que eu estou fazendo hoje no culto é verdadeiro? Será que o que eu tenho vivido na minha vida durante segunda, terça, quarta e assim vai é verdadeiro? Pensa um pouco, vai refletir, vai buscando no fundo do teu coração e vai vendo se o teu coração realmente é o que está na adoração. A adoração, irmãos, não é cantar uma música. A adoração não é cantar um louvor. A adoração não é pregar o evangelho. Não. A adoração não é gritar. A adoração não é dançar. A adoração é ser você mesmo na presença de Deus. Grava isso. A adoração é quando você consegue ser você mesmo. Existem muitas pessoas nesse mundo inteiro que estão adorando a Deus nos seus louvores, nas igrejas, mas poucos conseguiram se apresentar a Deus da maneira que eles são. Deus, Ele procura pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade. A sua adoração só vai ser verdadeira quando você conseguir ligar no teu espírito, ou seja, no teu coração, aquilo que está no fundo do teu ser, aquilo que só você e Deus conhece, a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Ele fala que é a verdade. Ele fala: eu sou o caminho. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. A adoração só vai ser verdadeira quando você conseguir ser a imagem de Cristo. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar essa adoração verdadeira. Sabe, muitas pessoas podem perguntar: por que Davi era segundo o coração de Deus, se Davi adulterou, Davi assassinou, matou? Por que era segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque ele falava para Deus o que ele queria. Você pega os salmos, pega lá, começa a ver os salmos, você vai ver assim, ó: porque está batida a minha alma. Já viu? Aí tem outro que fala: apressa-te, ó Deus, em me responder. Tem outro que fala: o Senhor parece
um homem que a Bíblia diz que andava com ele. Sabe, Moisés, ele chegava para Deus e falava: Deus, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Ah, Deus, eu quero ver a tua face, então eu vou ficar aqui de joelhos e vou ver a tua face. Eles eram assim. Jacó, eu só vou ficar aqui se o Senhor me abençoar. Eles eram assim. Pedro não queria saber de nada, ele pegava e fazia, depois Jesus ia lá e brigava com ele. Pedro, por que você fez isso, Pedro? Ah, eu achei que era certo. Eles eram assim. Sabe o que Jesus quer de você? Sabe o que Deus quer de você? Ele quer você. Ué? Mas eu não estou sendo eu? Não sei. Só estou pregando. Eu só sou uma pessoa que estou falando que Deus quer que eu fale. Eu não conheço a sua vida. Eu tive aqui poucas vezes. Eu conheço mais as pessoas lá da igreja, da nossa igreja. Mas assim mesmo, eu não conheço nem minha esposa, que está comigo todos os dias. Eu não conheço meu primo, que eu conheço desde que nasci. Desde que ele nasceu. Eu não conheço. Eu não conheço o coração. Mas Deus conhece. E Ele quer te chamar essa noite para ser você. Olha que convite diferente. Ah não, mas eu tenho que falar com Deus coisas de teologia. Aí, Senhor, qual é o lugar correto de adorar? Aí você está falando assim: não é isso, filho. Aí você chega na tua casa e ora e fala: Senhor Deus excelso, Criador e majestade. E pega as palavras. Aí Deus: filho, para. Fala para mim da tua mãe que está doente lá no hospital. Eu quero ouvir você pedindo sobre aquela pessoa, teu amigo que está lá no mundo das drogas. Filho, eu quero ver você chorando. Filho, eu quero ver você se prostrando diante de mim. Sabe o que é um quebrantado do coração? É quando você consegue fazer isso. Se apresentar para Deus do jeito que você é. Tente fazer isso. Estou terminando, eu queria que você pensasse muito sobre a tua vida. E quantas vezes você conseguiu se mostrar diante de Deus? Sabe, tirar a sua máscara. Deus, Ele não quer falar com o seu externo, Ele quer falar com o teu espírito. Quantas vezes você sentiu a presença de Deus? Muitas. Sendo que essa noite Deus não quer que você sinta a presença dEle, não. Essa noite Deus quer que você conheça Ele. É muito diferente. As pessoas têm sentido arrepios, as pessoas têm sentido emoção, elas têm gritado, têm chorado nos cultos, os pelinhos delas têm se arrepiado, e elas têm chamado isso de Deus, elas têm chamado isso de Espírito Santo. E Jesus aqui, Ele não fala sentir. O que Jesus fala? Vós adorais o que não sentis? Vós adorais o que não conheceis? Vós adorais o que não conhecer. Jesus não fala: vós adorais o que sentir. A gente fala muito isso, né? Não é errado. Tem que sentir a presença de Deus. Não estou falando que é errado. Eu estou dizendo para você que sentir a presença de Deus nos dias de hoje, qualquer pessoa pode fazer você sentir. Se você ouvir uma música triste, se você ver um filme triste, e as pessoas têm confundido ficar triste, se emocionar com a presença de Deus. Sendo que Jesus Cristo, Ele quer te chamar para você conhecê-lo. Conhecer a presença dele. Mas como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir isso? No dia em que você ser você mesmo. No dia em que você abrir o seu coração e se apresentar para Deus do jeito que você é. Sabe, esses dias eu estava no Rio de Janeiro, aí uma amiga nossa, a gente estava quase 3 horas da manhã. E a gente estava, eu, minha esposa e um casal de amigos, nós estávamos conversando sobre o Espírito Santo e tudo. Aí ela, se aconselhando comigo, ela me fez um pedido assim: Nicolas, como é que eu paro quando é que eu paro de falar palavrão? Eu não consigo, eu já pedi a Deus várias vezes, ela é nova convertida. Aí ela, como que faz isso? Eu não consigo. Às vezes eu discuto e falo palavrão. Aí eu falei assim: você já pediu perdão a Deus? Aí ela já. Mas então, aí a partir de agora, eu toda vez tento não falar, né? Aí eu falei: não. A primeira coisa que eu tenho que fazer é se sentir perdoado.
Então agora você tem que conhecer e saber que você está preparado. Quer ver uma coisa? Não basta você sentir a minha presença. Você tem que saber que eu estou aqui. Por exemplo, tu fala assim, eu acho que o Nicolas está aí. Aí vem alguém e fala assim, não, ele está aí. Ah, tá, por quê? Porque eu sei, ele está aí. Esse Deus quer. É diferente. Sabe, muitas pessoas têm sentido a presença de Deus, sendo que elas não sabem que Deus está aqui. Gente, Deus está aqui. Amém? Amém. Olha só, Deus está aqui. Sendo que Deus está aqui não porque tem paredes aqui. Deus está aqui não porque a gente quer que Ele esteja aqui, simplesmente. Ele está aqui porque tem adoradores verdadeiros aqui. A palavra de Deus diz que vamos ficar 2 ou 3 reunidos. Sendo que tem que ser em nome um. Aí eu falei para ela assim, olha, para de tentar. Para de tentar. Ah, como assim? Eu vou continuar falando palavrão? Não. Se você tiver reconhecimento de que Deus te perdoou, vai chegar uma hora que você vai parar. Você nem vai perceber. Isso acontece. A mudança, ela vem progressivamente. E se você se acostumou a adorar do jeito que você adorava, pede para Deus te perdoar. Não se torne alguém que vai viver 40, 50, 60 anos dentro da igreja sem nunca ter reconhecido que Deus estava aqui. É muito triste quando a gente se encontra com pessoas que têm... Quantos anos você tem de igreja? 40. 40? Que legal! Quantas vezes você conheceu a presença de Deus na tua vida ali? Quantas vezes você teve a certeza de que Deus estava do teu lado? Eu estou falando de sentir, não estou falando de ter a certeza. Assim como vocês têm a certeza de que eu estou aqui, vocês têm a certeza que eu estou aqui? Aí, todo mundo riu. Pareceu tão óbvio, né? Deixa eu falar uma coisa, Deus, Ele é mais real do que eu e do que você. Deus, Ele é mais verdadeiro do que eu e do que você. Sabe por quê? A tua carne, daqui a 120 anos ela vai embora. Daqui a 100 anos ela vai embora. Mas o Espírito do Senhor, Ele vive eternamente. O Senhor, Ele é o alfa e o ômega. E Deus, Ele não quer falar com a tua capa. Ele não quer falar com o teu rosto. Ele não quer falar com a tua roupa. Ele quer falar com o teu coração. Porque o teu coração, no sentido de espírito, é o teu espírito que vai viver eternamente. É com Ele que Deus vai tratar no paraíso. É com o teu espírito que Deus vai tratar no paraíso. Não é com a tua carne. Não é com os teus desejos. Deus, Ele não está procurando pessoas ricas. Deus, Ele não está procurando pessoas que falam bonito. Deus não está procurando pessoas bonitas. Deus não está procurando pessoas fortes. Deus não está procurando pessoas inteligentes. Deus está procurando pessoas que adorem em espírito e em verdade. É esses que Deus procura. Deus, Ele pouco quer saber se você sabe falar 10 idiomas. Deus, Ele não quer saber disso. Deus, Ele quer saber se você é verdadeiro na sua adoração. Deus, Ele não quer saber quantos instrumentos você sabe tocar. Deus, Ele não quer saber quantas músicas você sabe tocar. Ele quer saber se você é um adorador em espírito e em verdade. Qualquer um poderia estar aqui falando, qualquer um. Aí eu vou me vangloriar. Eu sou melhor do que todo mundo porque eu estou pregando. Aí Deus pode falar assim, cala a boca porque você só fala porque eu quero que você fale. Se eu quisesse, você seria mudo. Se eu quisesse, você não teria pernas. Se eu quisesse, você não teria nascido. Você só está aqui porque Deus quer. Você só existe porque Deus quer que você exista. Você só tem vida porque Deus quer que você tenha vida. Sabe quem que você é diante de Deus? Nada. Sabe quem que Deus é? Tudo. Mas sabe quando que você se torna alguém na presença de Deus? Quando? Quando você é um adorador que adora a Deus em espírito. Sabe, toda vez que eu leio essa palavra, ela fala assim, porque Deus procura aqueles que adoram em espírito, em verdade. Deus faz o quê? Eu imagino Deus com alguma coisa, tipo um binóculo, ou uma lupa, aquele negócio. Aí eu imagino Ele procurando, sabe?
Eu imagino ele procurando mesmo. Porque é esse que eles procuram. É esse que ele procura. Eu imagino literalmente ele procurando isso. O problema é que ele tem olhado para a terra, infelizmente, ele não tem achado. Sabe por quê? Porque muitas igrejas e muitos cristãos têm se apresentado a Deus com seus títulos. Têm se apresentado a Deus com seus rótulos. Têm se apresentado a Deus com suas máscaras. Feche seus olhos. Tente ir no fundo do teu coração. Peça o renovo de Deus na tua vida. Aquilo que está dentro de você. Calvin, canta que renova-me. E você vai aproveitar esse momento não para cantar, mas você vai procurar esse momento para Deus te achar. Ele quer te encontrar. Ele quer ver em você um adorador. Ele quer ver você uma pessoa que busca a presença dele. E começa a buscar a presença dele nessa noite. Eu peço isso a você. Cante. Solte sua voz. Coloca o teu coração a Deus. Busca a presença dele. Seja verdadeiro. Para de julgar o teu irmão. Ajude-o a crescer. Peça o renovo de Deus na tua vida. Seja um adorador. Renova-me, Senhor. Louve a Deus, Jesus. Você pode se colocar em pé? Se você quiser. Para que a tua voz possa sair melhor. Busca a presença do Senhor. Marque o céu com a tua voz. Assim como a digital e DNA, a tua voz é quem você é. Marque os céus com a tua identidade. Diga para Deus que você está aqui. Solte a sua voz e cante mais uma vez. Vamos orar. Se você sentiu o desejo no coração, pode orar pela vida do teu irmão também. Ministra o coração dele, esse porque ele ministra o teu coração.